Sejam todos bem-vindos, Sindesv Entrevista de hoje, com a presença do advogado do Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal, Dr. Jonas Duarte. E é a primeira vez que o Dr. Jonas nos visita aqui nos estúdios da TV Sindesv. Com certeza vai ser um papo que, no mínimo, pretende ser elucidativo para a categoria no Distrito Federal. Seja bem-vindo, doutor Jonas Duarte. Muito obrigado, é uma honra e um prazer estar aqui na TV Sindesv e realmente eu espero atender a demanda de explicações e justificações. É verdade. Doutor, o nosso encontro aqui, conversamos, né, sobre a possibilidade de a gente falar um pouquinho sobre esse processo coletivo da Ipanema relativo aos nossos vigilantes em relação à Secretaria da Saúde. Queria que o senhor pontuasse para a gente, né, qual é a razão dessa ação, a atuação do Sindesv-DF? Então, é importante a gente esclarecer isso aos trabalhadores vigilantes. Por que nós tomamos essa iniciativa de entrar? Primeiro, esclarecer que essa ação é uma ação cautelar. E o objetivo dessa ação, inicialmente, era tão somente bloquear os valores na Secretaria de Saúde e, uma vez bloqueado, cada um dos empregados entraria com ação individual vinculada a essa cautelar, certo, com dinheiro já garantido no processo. Isso foi feito. Entramos com ação cautelar, obtivemos êxito e o juiz determinou o bloqueio do dinheiro. E nesse intervalo, quando nós começamos a chamar os vigilantes no sindicato, ocorreu que a empresa nos procurou e falou, olha, por que a gente não faz um acordo? Nós fizemos esse acordo, por quê? Porque já havia uma situação idêntica com relação aos salários atrasados de outubro e novembro. Nós também entramos no cautelar, nós bloqueamos o dinheiro, fizemos o acordo e todos receberam muito rapidamente, tanto é que pagamos em janeiro, fevereiro, pagamos todos os trabalhadores e foi muito importante isso porque cada um dos vigilantes recebeu o seu salário líquido, não houve nenhum desconto por parte do sindicato, sequer a taxa de transferência de valor, aquela de 18, 20 reais foi descontado. Prestamos contas no processo ao juiz, que foi aprovada com louvor, e esse processo foi arquivado, então foi muito bem sucedido. Essa experiência anterior nos levou também a fazer esse acordo. Fizemos esse acordo. No entanto, quando o juiz mandou expedir um mandato para a Secretaria de Saúde, a Procuradoria, que representa o governo do Distrito Federal, entrou no processo e aí, como parte, houve uma série de atropelos. Primeiro, o Distrito Federal, através da Procuradoria, fez várias exigências para que esse dinheiro pudesse ser liberado. O juiz da vara, por sua vez, não quis liberar o dinheiro do acordo que já estava feito no processo. Exigências documentais? Apresentação de documentos? Seria isso? Isso também. Mas as exigências foram, primeiro, que o dinheiro tinha que ser utilizado tão somente para pagar a verba rescisória. O acordo já previa isso. Eles queriam que cada um dos vigilantes assinasse a concordância. Já estava assinado no TRCT, não precisava mais. Mas nós tivemos uma divergência com o Distrito Federal. Qual é a divergência? O Distrito Federal, através da Procuradoria, exigiu que o sindicato desse eficácia plena à quitação. Com isso, nós não concordamos. E o que seria, o que vem a ser eficácia plena?
Eficácia plena é você receber um valor pelas verbas rescisórias e quitar tudo, extinguir tudo. Nós não poderíamos fazer isso. Nós argumentamos e o juiz acatou o nosso argumento no sentido de que a quitação que será feita no processo é sobre o valor recebido, podendo o vigilante, inclusive, se assim desejar, reclamar com uma ação individual quaisquer que sejam as diferenças que ele acha que é devido, inclusive diferença das próprias verbas rescisórias. Muito bem. Por que o processo está andando em passos lentos? Ele está andando em passos lentos porque são mais de 1.600 empregados vigilantes nesse processo. Em segundo lugar, a Procuradoria exigiu todos os TRCTs. Então, cada TRCT são 2 folhas, são mais de 3.000 documentos. Um processo de análise demorado. Um processo demoradíssimo. E, além disso, a Procuradoria exigiu que nós separássemos por contrato. E aí eu preciso explicar que a Ipanema venceu vários contratos de licitação. Contrato 69, contrato 71, contrato 72. Pois é, cada contrato desse tem um determinado número de vigilantes. O Distrito Federal exigiu que a gente separasse, em vez de fazer uma relação completa com os 1.600, separasse cada por contrato. E nós tivemos dificuldade para fazer isso. Por quê? Porque nós temos a relação de todos os funcionários. Mas, por contrato, nós não sabíamos quem estava em qual contrato. E aí precisamos contar com a colaboração da Ipanema, que nos ajudou, mas teve a demora. E todas essas exigências foram cumpridas. Não satisfeito com isso, o juiz ainda chamou o Ministério Público do Trabalho. E o Ministério Público do Trabalho chegou na outra audiência sequer sem ter conhecimento do processo. Foi preciso nós, e o juiz também, fazer um breve histórico para o procurador entender. E na última audiência aconteceu que o Distrito Federal pediu um tempo para examinar, o Ministério Público também pediu um tempo para examinar essa documentação, e nós esperamos que na próxima audiência essa análise já tenha sido feita tanto pelo Ministério Público, tanto pela Procuradoria do Distrito Federal. Essa audiência acontece agora no próximo mês de maio, né? Qual a sua expectativa como advogado do sindicato em relação ao transcorrer dessa próxima audiência, já imaginando que os documentos vão ser analisados, né? O MPT vai ter acesso, vai poder trazer suas impressões. O que o senhor prevê em relação a essa próxima audiência? Ou espera? Desculpa. Eu espero, como nós cumprimos tudo, que a Procuradoria se dê por satisfeita com as suas exigências. Com relação ao Ministério Público, o Ministério Público do Trabalho é o fiscal da lei. E o processo está rigorosamente dentro da norma jurídica. Então, eu espero que eles aprovem. Mas nós temos um senão. Qual é o senão? É que o procurador do Distrito Federal que vai na audiência, ele não tem poderes para concordar. Depois que tiver tudo acertado, ele vai submeter a Procuradora-Geral do Distrito Federal, que é a única pessoa com competência jurídica para dizer sim ou não. Então, nessa próxima audiência,
certamente não haverá finalização do processo, mas certamente eu espero que todas as exigências, todas as demandas colocadas pela Procuradoria esteja cumprida. Perfeito. Nosso entrevistado hoje no Sindesv Entrevista, Dr. Jonas Duarte, que é o advogado do Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal. Doutor Jonas, hoje com toda a movimentação das redes sociais, né, nós fomos lá e colhemos algumas indagações, perguntas, né, apreensões em relação aos nossos queridos vigilantes. A gente pretende trazer para o senhor aqui para ver se o senhor pode elucidar ou trazer um pouco mais de calmaria, podemos dizer assim, nesse processo. Por exemplo, nós tivemos a pergunta de um dos vigilantes dizendo o seguinte: há risco de prescrição de alguma verba trabalhista nesse processo da Ipanema? Não existe risco de prescrição, porque a prescrição ela só ocorre quando existe a inércia do demandante. Nesse caso, não existe inércia nenhuma, porque os trabalhadores vigilantes estão no processo. Nós precisamos entender que o sindicato é apenas um substituto processual, defendendo o direito de alguém. Esse alguém é o trabalhador vigilante. Enquanto o sindicato tiver com essa ação, e aí pode demorar, hipoteticamente, 10 anos, que não há prescrição a ser contabilizada. Perfeito. Todos os trabalhadores que atuaram na Ipanema estão incluídos nesse processo? Estão. Todos os trabalhadores, é por isso que demorou bastante, está demorando bastante, exatamente pela quantidade, que é a totalidade dos trabalhadores da Ipanema. Doutor Jonas Duarte, ainda é necessário algum tipo de autorização ou documentação por parte desses trabalhadores para o segmento dessa ação coletiva? Pois é, essa era uma das exigências da Procuradoria do Distrito Federal. Isso constou, inclusive, na ata. Mas essa exigência já foi superada porque a ciência que o Distrito Federal está exigindo já foi dada quando ele assinou o termo de rescisão de contrato de trabalho, o famoso TRCT. Então, isso supre essa exigência. Uma outra indagação que chegou até a comunicação do Sindesv-DF, doutor, é em relação ao grande momento, que seria o pagamento dessas verbas. Como isso vai se dar? Se, na realidade, o pagamento ele vai ser feito diretamente aos trabalhadores, vai ser feito por meio do sindicato, né, ou na conta do trabalhador, ou o sindicato que vai assumir isso? Então, pergunta muito importante. Nós já temos todas as contas bancárias e esse dinheiro será feito através de depósito bancário. Já tem o número da conta bancária de cada trabalhador? De cada trabalhador, dos mais de 1.600 trabalhadores. Esse processo, doutor, contra a Ipanema, ele dá plena quitação às verbas rescisórias desses trabalhadores? Pois é, a plena quitação é também conhecida juridicamente como eficácia plena. Eficácia plena é você receber um valor e quitar tudo que se refere àquele processo. Essa é a grande divergência que nós tivemos entre a grande divergência que houve entre o sindicato e a Procuradoria. A Procuradoria queria eficácia plena, nós não concordamos com ela, o juiz nos deu razão, dizendo que é um absurdo eu dar quitação por alguma coisa que eu não estou recebendo. Então, significa que quando o trabalhador recebeu o dinheiro, o que ele está quitando nesse momento? Só aquele valor que ele recebeu. Por exemplo, se ele recebeu 5 mil de indenização de fundo de garantia, aí ele descobriu que na conta dele tem vários meses sem depósito, então esses 40% está menor. Então ele pode reclamar? Claro que pode.
E nós vamos incentivar todos os trabalhadores, só que desta vez ele vai ter que entrar com uma ação individual. Porque são casos diferentes, né? São casos diferentes. Não tem como fazer algo coletivo. Nesse caso, não cabe a substituição processual, porque a substituição processual ela só é permitido para direitos homogêneos e não heterogêneos. Quando cada um tem férias, o outro tem horas de intervalo mal paga ou não paga, diferença de fundo de garantia não depositado, diferença de 40%, ou seja, toda e qualquer demanda pode ser aviada, mas terá que ser aviada individualmente. Perfeito. Nosso entrevistado hoje no Sindesv Entrevista, Dr. Jonas Duarte, advogado do Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal, e o tema que a gente tem conversado aqui é justamente o processo que foi entrado em relação ao sindicato contra a empresa Ipanema, em relação às verbas rescisórias dos trabalhadores vigilantes da Ipanema em relação à Secretaria de Saúde, não é isso, doutor? Uma apreensão que foi, a gente percebeu nas redes sociais é o seguinte: em alguns grupos de WhatsApp, que às vezes eles são bons, às vezes nem sempre, porque as notícias não são daquele jeito, né, tão verídicas assim. E lá, doutor, corre uma informação de alguns advogados, inclusive, dando conta de que os trabalhadores não devem assinar o TRCT sem ter recebido a verba. Então, qual o senhor pode dizer sobre isso aí? Em regra, é isso mesmo. Mas nós tomamos o cuidado de, ao pedir essa assinatura do trabalhador vigilante, nós fizemos uma ressalva que aquela TRCT, aquele termo de rescisão de contrato, estava sendo assinada unicamente para efeito de recebimento de depósito de fundo de garantia. Então, portanto, esta ressalva implica, esclarece que não há pagamento. Eu assino, mas não estou dando quitação de pagamento por conta da ressalva. Então, pode assinar sim, desde que seja no sindicato, com a ressalva do sindicato. Sim, perfeito. Doutor Jonas, o senhor gostaria de acrescentar algo mais sobre esse processo, trazer alguma outra recado para os nossos queridos vigilantes? Então, a intenção, quando nós entramos com essa cautelar, era, primeiro, garantir o dinheiro, como de fato nós garantimos, num processo, e segundo, dar agilidade ao processo e pagar todos de uma única vez. Essa era a ideia, porque se fôssemos entrar com 1.600 ações, ia demorar. A própria dinâmica de 1.600 ações já jogaria essas audiências muito para frente. E por que nós concluímos que seria melhor? Porque nós, recentemente, já em dezembro, nós havíamos feito a mesma coisa com o pagamento dos salários de outubro e novembro e obtivemos um êxito estrondoso, né? Pagamos 8 milhões de reais em 2 ou 3 dias, o dinheiro foi bloqueado, fizemos um acordo, foi homologado, o juiz homologou, prestamos contas no processo, isso é muito importante, e o trabalhador vigilante recebeu sem nenhum desconto, sem precisar, inclusive, numa celeridade rápida, uma celeridade espantosa, e nós pensávamos que esse processo estava caminhando para essa mesma direção. O problema é que cada juiz pensa de uma forma, o juiz da 17ª, que é o juiz desse, se sentiu inseguro para fazer isso, e veio chamando o Distrito Federal, chama o Ministério Público. Ele mesmo saiu da ação e mandou o processo para o Sejusc, para que o Sejusc
que é o Centro de Conciliação da Justiça do Trabalho, coordenasse isso. Então, o processo tomou uma direção que a gente não esperava e a demora veio, porque já tinha 2 partes, agora já são 4, né? Cada um com uma... Mas nós temos confiança de que com visões diferentes e com interesses diferenciados. A gente não pode nem culpar a Procuradoria, porque é dever da Procuradoria zelar, embora que achemos que houve um excesso de zelo, mas mesmo assim é bom a gente saber que os órgãos públicos estão tomando a devida cautela na hora de lidar com o dinheiro dos trabalhadores. Não podemos esquecer que esse dinheiro é o dinheiro da conta vinculada. Essa conta vinculada existe por conta de uma lei do deputado Chico Vigilante, e é esse dinheiro que está garantindo o pagamento de todos os trabalhadores. E a Procuradoria do Distrito Federal, a própria Secretaria de Saúde, deve realmente zelar para que esse dinheiro chegue só para o fim que ele é destinado por lei. Perfeito. O Sindesv Entrevista de hoje tem o prazer de receber nosso querido advogado do Sindicato dos Vigilantes, Jonas Duarte, com toda a sua experiência acumulada ao longo dos anos. E é bom que o juridiquês sempre ele fica à parte, porque o doutor Jonas ele entra na parte jurídica e depois fala, agora eu vou explicar o que significa isso. Isso é bem importante, meu doutor, porque realmente nem todo mundo vai ter, né, o conhecimento assim, dessa forma. Isso é importante e é um hábito que nós adquirimos aqui no sindicato, através inclusive das assembleias. Sim. As assembleias dos vigilantes acabaram por nos educar nesse sentido. Ainda cito exemplo. Aqui é assim, 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 eu vou dar exemplo do que significa. Então, por isso que é bem elucidativa a presença do doutor Jonas. Doutor Jonas, eu vou virar um pouquinho essa página, sair da Ipanema, ir para a empresa Aval e perguntar para o senhor, justamente de igual modo, aí, como que anda o processo da Aval. Perfeito. O processo da Aval teve um caminho parecido com o da Ipanema, mas nós tivemos a sorte do acordo ser homologado. Então, fizemos o acordo, mas não ocorreu o acordo, os termos do acordo, a juíza modificou, mas foi importante ela não ter chamado a Procuradoria, porque senão aliás, a Procuradoria veio para o processo, só que a juíza ignorou a postulação da Procuradoria. E para que isso acontecesse, ela trouxe para ela a responsabilidade do próprio juízo pagar aos trabalhadores. Nós argumentamos que, olha, o sindicato tem uma experiência maior do que uma secretaria de vara para tratar de pagamento de vigilante. E aí, inclusive, nós entregamos para ela vários números de processos, como o da Brasforte, que nós 5 processos, já pagamos 4, prestamos contas no processo. Mas aí a juíza entendeu o seguinte, não, para que eu fique segura e tranquila, e também não precise chamar a Procuradoria, ela entendeu o seguinte, vocês vão me dar o nome dos beneficiados, vão me dar o valor e vão me dar a conta bancária que eu mesmo vou fazer o pagamento. Só que não foi tão rápido que da forma. Ela expediu um mandato, esse mandato foi para a Central de Mandatos da Justiça do Trabalho, só que era janeiro, quase todos de férias, já começou a demorar esse mandato. Citou o BRB foi citado para enviar o dinheiro,
esse dinheiro vai virar para a Caixa Econômica do Tribunal, e aí a juíza vai expedir um mandato, mandando a Caixa depositar em cada conta que já se encontra no processo. Então, estamos esperando, desta vez, não é o sindicato. Nós é que vamos conferir para ver se vai estar tudo certo. É a juíza que vai prestar contas para o sindicato nesse caso. Então, estamos esperando que a juíza, que o dinheiro chegue na juíza, na vara, e isso via Caixa Econômica Federal. Aí eu acho que está muito mais simples, já está feito, o processo vai caminhar desta forma, só a gente fica pressionando, a gente pressiona o BRB, a gente pressiona o oficial de justiça, a gente fica ligando na vara toda semana, mas eu acho que o pagamento vai acontecer primeiro que o da Ipanema. Perfeito. Como uma última pergunta aqui das nossas redes sociais, o senhor poderia esclarecer sobre a rescisão dos vigilantes que atuaram pela empresa Aval e Visan na Secretaria de Saúde e também no IGES? Posso. Em ambos os casos, teve também uma cautelar, e nessa cautelar nós pedimos o bloqueio, o juiz deferiu a liminar, e nesse processo não houve acordo com a Visan. Então, nesse caso, nós estamos já recebemos aqui mais de 100 procurações e já ajuizamos mais de 100 processos da Visan e IGES e Secretaria de Saúde. Esses processos vão correr todos na mesma vara, que é a 16ª. Todos terão audiência nessa vara e cada um tem uma ação, uma diferente do outro. Entendi. Doutor Jonas, a gente agradece mais uma vez a sua presença dentro do Sindesm Entrevista. Eu espero que seja a primeira visita de várias outras, porque sempre é muito importante a sua presença e a forma que o senhor coloca, como eu disse no início, sempre é muito elucidativo. A gente agradece a sua presença. Se o senhor tiver algo mais a acrescentar. Não, em primeiro lugar, agradecer a iniciativa do sindicato. O Sindicato dos Vigilantes é um dos sindicatos mais atuantes e um dos sindicatos mais organizados do Distrito Federal. E essa iniciativa de criar um canal de comunicação direto com a categoria é muito importante. E quero parabenizar a você que comanda esse processo. Parabenizar a direção do sindicato que incentivou essa iniciativa. E estarei sempre à disposição, vai ser sempre uma honra estar aqui com você e falando diretamente com os trabalhadores vigilantes. Perfeito. Presença hoje no Sindesm Entrevista, Dr. Jonas Duarte, o advogado do Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal.